Como o STJD chegou à pena de 12 jogos para Bauerman em dia de tensão e choro. O suspiro e o choro contido de Eduardo Bauerman, quando ouviu o primeiro e relevante voto no julgamento pelo envolvimento em manipulação de partidas, apontaram o alívio e a surpresa com a punição de 12 jogos de suspensão. A pena recebida por Bauerman na primeira instância do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, contrastou com os banimentos de Gabriel Tota e Matheus, por exemplo. Paulo Miranda. 1000 dias de gancho. Quem saiu ainda mais feliz foi Igor Carius. A denúncia contra ele não foi acolhida pelos auditórias. Mas há como explicar a linha de raciocínio dos julgadores e os elementos da sessão de ontem, que teve duração aproximada de 8 horas, contando interrupções, o que aumentou a tensão para quem foi julgado. Na prática, em relação a Bauerman, houve o seguinte. O zagueiro do Santos, assim como os outros 7 jogadores do processo, foi denunciado em artigos que previam penas pesadas pelos seguintes atos: descumprir o regulamento, atuar para prejudicar a equipe de forma deliberada com agravante de que a ação fora cometida em troca de vantagem ou promessa de vantagem financeira, além de atuar de forma contrária à ética do desporto. As investigações do Ministério Público de Goiás, com base em conversas de celular e depoimentos, indicam que Bauerman aceitou e chegou a receber dinheiro para ser expulso contra o Avaí. Ele não cumpriu. Fez o mesmo para o jogo seguinte, novamente não cumpriu ao longo dos 90 minutos. O jogador chegou a devolver o dinheiro, relatou que foi ameaçado e fez pagamentos de 4 parcelas de R$50 mil para os apostadores, totalizando R$200 mil. A atitude de Bauerman foi identificada no STJD como atuação contrária à ética desportiva, cujo artigo prevê pena máxima de 6 jogos. Como as atitudes de Bauerman envolveram 2 jogos, contra Avaí e Botafogo, ele teve a pena duplicada. Logo, pegou 12 jogos de gancho. Houve depoimento pessoal, confissão por parte do denunciado, foram esclarecidas várias questões, a gente teve o depoimento do médico, a situação de saúde. Nesse caso, a gente verifica que ele concordou, mas não executou. Ele recebeu e devolveu. Não vislumbro nos artigos trazidos pela Procuradoria a hipótese narrada, na forma praticada pelo atleta. Contudo, ao concordar em manipular, fica realizada uma conduta antiética. Adrienne Assin, auditora relatora do processo em primeira instância. O auditor que recebe a relatoria é responsável por ir mais fundo na análise do processo. O voto do relator costuma ter peso simbólico nos julgamentos no STJD, embora os demais auditórias sejam livres para discordar. Especificamente em relação ao zagueiro do Santos, só um dos 4 auditórias votantes não aplicou os 12 jogos. Logo, foi voto vencido. As provas usadas pelo STJD como ponto de partida surgiram a partir da Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás, MPGO. Caberia aos advogados de cada jogador adicionar elementos para refutar a tese da Procuradoria do Tribunal usada na denúncia. Os membros do julgamento. Por uma questão processual, Bauerman foi o último dos jogadores a depor e o último a ouvir o veredito sobre si a cada rodada de manifestação dos auditórias da 4ª Comissão Disciplinar. Foi o único que ficou até o final e saiu satisfeito, embora tenha optado por não dar entrevistas. Alguns advogados tentaram pedir suspensão da sessão para que houvesse desmembramento do caso e os 8 não fossem julgados juntos. Os auditórias rejeitaram e mantiveram a pauta. A partir de então, houve a colheita de depoimentos. Em fato parecido no STJD, houve pedido para que alguns depoimentos, o de Bauerman, inclusive, tivessem sigilo. Mas ficou público em primeiro